Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando a nossa aula 82, tratando da terceira parte desse tema que é os animais e o homem. Lembrando que esse tema está lá no capítulo 11, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata exatamente dos três reinos, né? Que é o reino mineral, vegetal e animal. E aqui nós vamos ver que é sempre feita uma distinção no estudo espírita entre o animal e o homem, que é o que nós estamos tratando aí em 3 aulas, que nos deram uma bela ideia, e hoje vamos completar essa diferença. E nesse tema, que já foi iniciado nas outras 2 aulas, se você não acompanhou as nossas 2 aulas, pode ir lá na nossa página que você vai encontrar, mas hoje nós vamos continuar lá na questão 606. E aí é feita uma pergunta muito interessante, né? Onde é perguntado onde é que os animais tomam esse princípio inteligente, né? Que constitui essa espécie de particular de alma, né? Da qual eles são dotados. Por que uma espécie particular? Nós já falamos aqui algumas vezes, né? Que a alma do animal, que na verdade nós preferimos chamar princípio inteligente, que é uma inteligência rudimentar, limitada, sem o exercício da vontade, sem o livre-arbítrio, então é diferente da inteligência do homem, mas é perguntado onde é que aure, qual é o início? E nós sabemos que lá no início do Livro dos Espíritos é falado sobre a Trindade Universal, né, que no mundo existem 3 elementos, Deus, o Criador e a causa primeira de todas as coisas, e 2 princípios, né, o princípio material e o princípio inteligente. Então, nós já temos uma pista que, não sendo, né, esse princípio que rege o animal Deus, porque Deus é a causa de tudo, né, ele só pode estar no princípio material no inteligente. Como é uma inteligência rudimentar, então a pergunta, por óbvio, é no elemento inteligente universal. Então, essa espécie de alma, essa espécie particular de alma que anima os animais, ela tem origem no princípio inteligente universal, no princípio inteligente que tem em todo o universo. E, portanto, né, no mesmo lugar onde nós também, como espíritos, tomamos material para nos tornarmos, né, elementos para nós nos tornarmos o que somos. E é exatamente essa pergunta que deriva da primeira, né? A inteligência do homem e dos animais emana, então, de um princípio único? Sim. Tudo que é inteligente emana do princípio inteligente. E toda matéria que não tem inteligência, que precisa ser animada por um princípio inteligente, essa sim deriva, então, do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Então, sem dúvida, né? Só que esse princípio inteligente, né? Quando ele vai animar o animal, ele tem uma elaboração, e quando ele vai animar o homem, ele recebe uma elaboração ainda mais elevada, né? Ou seja, ele está mais trabalhado, né? Ele está mais elaborado para poder, então, realmente constituir a alma do homem, né? O espírito, como nós chamamos. A questão 607 foi feita uma afirmação e depois uma pergunta. Então, na afirmação disso, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e sai para a vida. Só que está baseado exatamente naquilo que a gente sempre estuda, que o espírito é criado simples e ignorante, né? Então, ele está lá na infância, né? Ele é o espírito ignorante, é o espírito simples, semelhante ao estado de infância aqui, quando nós estamos encarnados. Aí a pergunta é, onde o espírito cumpre essa primeira fase, né? Essa fase que ele é simples e ignorante? E aí os espíritos respondem que numa série de existência que precedam o período a que chamar de humanidade. Então aqui nós estamos falando, então, na verdade, um pouquinho antes da gente ganhar a situação que nós chamamos de humanidade, né? O que acontece antes de nós realmente pertencermos à classe de humanos, né? Então, está aqui dizendo que ocorre uma série de existências, né, que são anteriores a esse período que nós chamamos de humanidade. Aí a outra questão, então, que se abre em função dessa, é que vai nos explicar bem isso. Porque é perguntado, então,
a alma pereceria assim, desculpa, a alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Vejam que pergunta interessante, né? Então, nós espíritos, em algum momento, a gente já foi um princípio inteligente que animou o animal? Essa é a pergunta, o vegetal, né? E aí, os espíritos nos respondem, nos afirmando, né? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. Por que o animal não poderia nunca sair do seu estado de animal, né? Então, explicam os espíritos que é nesses seres, né, os animais que estão longe, que a gente está longe de conhecer como é que realmente é a vida espiritual do animal. A gente não tem compreensão de entender isso hoje, né? Mas é exatamente na vida do animal que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Então, a elaboração do princípio inteligente ele se dá nos reinos inferiores. Quando ele ganha o estado de humanidade, então aí ele sofre uma elaboração mais avançada, uma elaboração, vamos dizer assim, mais própria, para que então possa ter vontade, livre-arbítrio e, por conseguinte, possa responder pela consequência dos seus próprios atos, que até ali não ocorria na condição de animal. Então, nos explicam ele. Todo esse processo do plano do princípio inteligente estagiar no reino inferior é um trabalho preparatório. Então, eles aqui comparam com a semente, né? Então, eles dizem como da germinação. A gente não entende bem como é que funciona a semente, né? Mas a gente sabe que coloca a semente ali, sob determinadas condições, ela vai germinando, né? Então, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ou seja, quando nós plantamos a semente lá, ela não é ainda árvore. Ela precisa de uma elaboração. E essa elaboração, em algum momento, vai transformar ela numa árvore, menor ou melhor. Mesma coisa vai acontecer com o princípio inteligente. Em algum momento, ele sofre uma transformação e se torna espírito. Novamente, eu insisto, nós, como foi dito nas aulas anteriores, não temos condição de entender isso ainda. A partir do momento que nós nos tornamos espíritos é que começa o nosso período de humanidade. E aí, no período de humanidade, a gente tem consciência do futuro, distinção entre o bem e o mal, porque somos, né, temos a consciência, e lá está o registro da lei de Deus, e responsabilidade dos seus atos. Aí nós poderíamos acrescentar aqui, também nós temos a vontade para realizar de acordo com essa vontade. Então, depois desse período da infância, né, ou comparando toda essa elaboração, né, com a nossa vida material aqui sobre a Terra, é uma sucessão. Vão se sucedendo as fases, assim como aqui nós, depois da infância vem a adolescência, depois vem a juventude e, por fim, a idade madura. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse princípio inteligente. Ele não vai animar o espírito, ele não vai constituir um espírito totalmente elaborado sem esse estágio inicial nos reinos inferiores, né? Inclusive, a gente sabe que tem alguns instintos que nós temos exatamente igual ao animal, porque esse princípio inteligente já experimentou a vida animal. Não foi o nosso espírito, tá? É importante que a gente tenha consciência disso. Não foi o meu espírito que viveu como animal. Foi o princípio inteligente que já teve essas experiências antes de se tornar o espírito que hoje eu sou, né? Volto a dizer, isso é difícil para nós explicar, porque nós ainda não temos uma condição maior de entendimento. Não há, de resto, nessa origem, nada que deva humilhar o homem, porque alguém poderia dizer, mas então eu já fui um animal, que seria errado, né? Mas o meu espírito já foi moldado a partir de um princípio espiritual que já animou o animal. Isso poderia, talvez, dar a alguém a ideia de que está sendo humilhado, mas não é o caso, né? Então, eu explico os espíritos. Os grandes gêneros são humilhados porque um dia foram fetos, estiveram lá no seio materno da mãe, né? O que não deveria nos humilhar é a nossa inferioridade diante de Deus, né? É a nossa impotência para entender as profundezas dos seus desígnios, né? Para entender a sabedoria das suas leis que rege a harmonia do universo. Isso, sim, deveria ser motivo para nós nos tornarmos mais humildes,
Entender que nós ainda não conseguimos realmente sermos seres tão iluminados que entendemos tudo. O encadeamento desse desenvolvimento do princípio espiritual não é motivo para que ninguém tenha de se sentir humilhado, né? Isso faz parte da lei de Deus. Então, um dia nós reconheceremos a grandeza de Deus que fez esse mundo tão harmônico, né? Onde tudo é solidário, né? Eu não me canso de repetir que o único ser que se comporta em solidariedade na natureza é o homem, né? O homem, por muitas vezes, ele tem comportamentos que não são solidários. Mas a natureza não. A natureza é sempre solidária. Ela sempre ajuda alguém. Ela sempre está em um encadear, né, de solidariedade natural. Nós é que às vezes conseguimos nos deslocar disso e nos tornar tão egoístas. Então, nós não podemos acreditar nunca que Deus faria alguma coisa sem objetivo. Ele não botaria o animal na nossa vida somente para que o animal se prestasse a nos servir, para que o animal fosse uma criatura condenada para sempre a não evoluir, né? Então, nós não podemos acreditar nisso, né? Também não podemos acreditar que ele nos criaria sem que existisse um futuro para nós, né? Se nós acreditássemos que Deus não tem um futuro para toda a sua criação, nós estaríamos duvidando da sua bondade. E a bondade de Deus, a infinita bondade de Deus, ela se estende sobre todas as criaturas, sobre todas as suas criações, não só sobre o homem. E dessa pergunta, então, derivou as duas, agora vamos fazer a segunda, que pergunta se esse período em que nós vamos nos tornando humanos começa exatamente sobre a Terra, né? E aí, os espíritos nos respondem já falando de quando nós já somos espíritos, né? Desse período em que nós vamos nos tornar mais humanos, mas já a partir do ponto que a gente já é humano. Então, a nossa primeira encarnação como seres humanos, ela normalmente não acontece na Terra, né? Não seria a Terra o mundo ideal, porque nós sabemos que existem mundos inferiores. A Terra já é hoje, podemos dizer, um mundo, né, de regeneração. Mas a Terra ontem era um mundo de prova e expiação. Mas nós sabemos que existe um mundo ainda mais inferior, que é o mundo primitivo. Então, o mundo primitivo, ele tem o objetivo exatamente de receber as primeiras encarnações do espírito, né? Então, em geral, as primeiras encarnações de um espírito se dá no mundo inferior, né? Mas nós sabemos que não existe regra, né? Não existe regra nenhuma que seja absoluta. Então, pode acontecer de um espírito ter as suas primeiras encarnações sobre a Terra, mas isso não é frequente, tá? Isso seria uma exceção, né? Seria um acontecimento diferente. E normalmente nós começamos as nossas primeiras experiências encarnatórias em mundos inferiores. E se houvesse essa exceção, a gente tem que entender que teria que ter um objetivo divino, né? Não haveria essa exceção por um capricho da natureza. Teria que ter um propósito para que isso acontecesse, né? Depois, então, nós partimos para a questão 608, né? Que vai perguntar se o nós, quando a gente desencarna, tem consciência dessas existências que precederam o período de humanidade. Ou seja, nós vamos nos lembrar do período em que o princípio espiritual que nos constituiu animava um animal? É claro que não, né? É porque a gente está falando de uma época que nós não tínhamos a consciência. Então, não é possível lembrar, né? Não há esse registro na memória, né? Então, a nossa vida, né, como espírito, ela não começou ali, ela começou posterior, quando a gente ganhou o estado de humanidade. Ali nós ainda não tínhamos a vida do espírito, não tínhamos a consciência. Então, não vai acontecer da gente se lembrar dessas experiências. E é mesmo difícil que a gente lembre de primeiras existências já com o espírito, né? Por quê? Porque a nossa consciência, embora existisse, ela não era tão desenvolvida, né? A nossa memória não era tão capaz. Então é muito difícil que a gente vai lembrar, inclusive, das primeiras encarnações como espírito. Em qualquer momento vai ser difícil, né? E aí eles fazem um comparativo de como também a gente não lembra dos nossos primeiros momentos da infância. Raramente a gente tem alguma lembrança consciente de quando nós éramos bem pequenos, né? Claro que a partir de alguma idade, aqueles momentos que mais marcaram a nossa vida, nós podemos ter lembrança.
Mas aqueles da nossa infância, lá atrás, no início, a gente com 1 ano, 2 anos, não vai lembrar, né? E a gente também não lembra do período que a gente viveu a vida intrauterina. Então, nem tudo nós conseguimos reter na memória. Nem tudo está guardado nos nossos arquivos, né? E aí eles dizem, por isso que os espíritos normalmente nos dizem que não sabem como começaram. Eles não têm esse registro. É uma fase que eles não tinham capacidade de assimilar essas informações, e por isso eles não as têm. Questão 609. O espírito, já dentro do período da humanidade, conserva os traços que foi precedente, quer dizer, do estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano. Nós aqui já fizemos alusão ao instinto, né? O instinto, de uma certa forma, é um traço da nossa vida enquanto animal. O instinto de sobrevivência, ele é treinado quando a gente ainda tem o princípio espiritual animando os animais. É ali que nós desenvolvemos, e até no vegetal nós vamos desenvolver esse instinto, né? Então, por certo que a gente mantém esses traços, né? Mas quanto mais os dois períodos estão distantes, né? Quanto mais nós progredimos, menos nós vamos conservar traços de quando éramos, né? Ou de quando o nosso princípio espiritual estava animando vidas nos reinos inferiores. Por isso que nós temos no nosso futuro, a tendência a nos divinizarmos, né? Nos tornarmos mais humanos, né? Mais próximos de Deus. E aí nos afastando, então, da vida sem consciência, né? Da vida onde nós não poderíamos escolher respeitar a lei de Deus. Então, quanto mais nós afastamos, quanto mais nós progredimos, menos nós teremos, né, qualquer traço daquilo que o nosso princípio espiritual já experimentou. Então, no início, durante algumas gerações, nós podemos ter um reflexo mais ou menos pronunciado desse estado primitivo, né? A ponto de a gente, às vezes, dizer que quando uma pessoa toma uma atitude bem bárbara, né, a gente diz, está agindo como um animal, o que às vezes também é injusto, né, porque às vezes os animais conseguem, através do instinto, ter uma atitude muito menos alucinada do que nós, que já estamos emergidos nos nossos vícios, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, né, que às vezes nos leva a agir muito diferente dos animais, né, agirmos com barbárie, muito distante do que faria um animal, mas a gente ainda usa essa expressão, né, como se alguns atos nos lembrassem, né, uma espécie de falta de inteligência para tomar uma decisão mais equilibrada, né? Aí sim, nesse caso, só pela falta de inteligência, pela falta de exercitarmos a nossa intelectualidade para uma boa decisão, nós podemos realmente mostrar um traço, né, relativo a esse reino inferior que são os animais. Quando nós agimos em pleno orgulho, né, em plena consciência do nosso egoísmo, tomamos uma atitude desmesurada e nós não nos aproximamos de forma nenhuma dos animais, porque os animais só têm um instinto, o instinto nunca erra, né? Eles agem sim, né, de acordo com a sua defesa, né? Na sua defesa eles agem, às vezes, com brutalidade, né? Então, nós podemos sim, né, por algumas gerações ou por algumas encarnações, manter esses traços de animalidade em nós, né, porque não existe também transição brusca, né, de um reino para o outro. Há sempre anéis, né, que ligam as extremidades das cadeias, ou seja, nas extremidades se confunde em que reino realmente está aquele princípio inteligente, né. Assim também é no nosso reino físico, né, as espécies catalogadas, né, o mamífero, né, o réptil, onde se faz a transição de uma espécie para outra, também há confusão, né, porque os traços se confundem, né. Quanto mais nós desenvolver o nosso livre-arbítrio, que depende exatamente de nós também evoluirmos, nós temos maior liberdade exatamente quando a gente evolui mais esses traços vão se apagar, né. Então, os primeiros progressos são mais lentos, né, porque ainda a gente não consegue exercer a vontade da melhor forma, até porque somos ignorantes, não temos inteligência e conhecimento para uma boa decisão, e depois, quando a gente, então, consegue
alargar as nossas possibilidades de livre-arbítrio, aí a gente começa a ter uma progressão mais rápida, né? Passamos a ter uma consciência melhor de quem somos, né? De que leis nós devemos cumprir. E assim vai acontecendo a nossa evolução moral mais rápida. Pergunta 610. Os espíritos que disseram que um homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se? É uma pergunta, porque muitos cientistas dizem que o homem é um ser à parte na criação. E os espíritos nos responderam que não é um engano dizer que o homem é um ser à parte, né? Só que não foi dito tudo sobre esse assunto, né? Aliás, há coisas que não pode ser dita porque a gente não tem condição de dizer ainda, a gente não tem condição de elaborar, de entender, de aprender, né? Então ele diz, é um conceito que se pode adotar, mas ainda precisa ser alargado, né? Precisa ser ampliado esse conceito de que nós somos um ser à parte. E com efeito, nós somos um ser à parte que só nós possuímos a faculdade, né, inteligente, né, que distingue de todos os outros, né, e tem um outro destino. Ou seja, qual é esse destino? Né? A espécie humana é aquela que Deus escolheu, né, para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, somente os homens têm consciência da existência de Deus. Isso nos distingue, isso nos coloca numa condição à parte. Somente nós, uma vez que possamos evoluir, cumpriremos pela nossa vontade os desígnios de Deus. Então, nesse sentido, nós somos uma classe à parte de toda a criação de Deus, porque somos realmente os escolhidos para conhecer Deus, né, para entendê-lo, para se aproximar dele pela própria vontade, para ter no nosso inconsciente, né, ou na nossa consciência gravado a sua lei, distinguir o bem e o mal. Então, nesse sentido, nós somos um ser à parte de toda a criação, porque somos lá o elo, né, o elo final, aquele que realmente vai mais se aproximar de Deus. No outro sentido, nós somos igual a toda a criação, né, em qualquer outro sentido. Muito bem, então assim nós encerramos essa parte dos animais e o homem, né? Vamos continuar na próxima aula, ainda no capítulo 9, dos 3 reinos, né? E com mais uma aula nós encerramos, né, esse capítulo 11, né? E aí nós passamos à frente. Que Jesus abençoe o lar de todos nós que assistimos a esse vídeo, né? E que Ele permita que os nossos familiares estejam bem e que eles nos deem a coragem e a persistência de continuar nossos estudos. Que assim seja.